estou imaginando aqui que o convite foi em função de alguma coisa que eu tenho escrito no blog. O blog Eu Escrevinhador. E eu vou começar então por aí. É um caos ali do final da campanha política que eu acho que diz muito sobre essa discussão que vocês estão fazendo aqui, que nós estamos fazendo aqui. Já na reta final, na última semana de campanha eleitoral, vocês se lembram, morreu o Néstor Kirchner na Argentina. Faltavam poucos dias para a eleição aqui no Brasil. E eu trabalho na internet, então a gente recebe muita coisa dos leitores e algumas pessoas me mandaram espantadas a cobertura do Jornal da Globo no dia da morte do Néstor Kirchner. Um repórter, até meu amigo, estava lá em Buenos Aires para cobertura. O apresentador começa a cobertura e remete, né, vamos para Buenos Aires e tal. Fulano, será que a Cristina vai dar conta de governar agora sem o marido? Foi a pergunta lançada. Chamou a atenção de homens e mulheres, e aí não precisa ser feminista para perceber o que está por trás dessa pergunta. E o curioso é que na mesma semana, naquela onda de telemarketing que invadiu as casas dos brasileiros, depois de várias outras tentativas, a tentativa daquela semana, eu imagino que seja da candidatura do Serra, mas eles não assinavam muitas vezes o telemarketing, era algo apócrifo, a pergunta era a mesma. Será que a Dilma vai dar conta agora sem o Lula? E aí eu escrevi alguma coisa sobre isso, porque me pareceu tão antigo, né, esse discurso. Eu falei, como é que pode ainda, a essa altura do campeonato, essa turma jogar com isso? Mas olha, tenho certeza que não jogam à toa, né? Porque as campanhas políticas são feitas com pesquisas qualitativas, né? Que eles entrevistam grupos de eleitores para saber como que as pessoas reagem à campanha. Então, certamente, isso ainda era um ponto de fragilidade que podia atrapalhar a Dilma. Em relação a Cristina Kirchner, era algo que eu não consigo entender, estava na cabeça dos editores ali daquele jornal, essa questão. Porque Cristina Kirchner, como se sabe, tem uma militância, uma história, além de ser mulher e esposa do Kirchner, tinha uma história de militância, né? Era diferente da Isabelita Perón, que foi vice-presidente e não tinha militância política, teve um governo até desastroso em função disso, mas 30 anos depois eles estavam retomando como se a Cristina fosse a Isabelita Perón e não a Cristina Kirchner, né? Chamava-se Fernand Braudel, que ele falava sobre a longa duração, né? Que as batalhas no campo da cultura, da mentalidade, elas se dão na longa duração. Então as coisas mudam por baixo, que na política e na economia elas mudam mais rápido, mas na mentalidade e na cultura demoram algumas gerações, às vezes, para que as coisas sejam superadas. Então é essa questão da longa duração que está em jogo aí, quando a gente vê uma pergunta dessa lançada no ar, né? Para milhões de pessoas, ou lançada na casa dos cidadãos, né? Será que a Dilma dá conta sem o Lula? Certamente pela condição dela ser uma mulher, né? Não se faria essa pergunta por um candidato homem, eu imagino. Agora, quando eu falei das qualitativas, porque certamente eles tinham dentro da campanha de oposição a Dilma a informação de que isso podia ser um ponto de fragilidade, podia ser explorado durante a campanha política. E outra coisa que eu achei interessante trazer aqui para debate, né? Vocês certamente devem ter um acúmulo em relação a isso e não é novidade nenhuma, mas as pesquisas mostravam que entre as mulheres a Dilma tinha mais dificuldade eleitoral do que entre os homens. A questão que fica aí, se essa dúvida permanece entre muitas mulheres no Brasil, né? Será que eu devo entregar o destino do meu país para uma outra mulher? Quer dizer, essa questão da longa duração aí no campo das mentalidades. De um lado tem a questão do poder, né, como a Luísa falava, e da disputa de poder com os homens e tudo, mas de outro existe a questão interna, né, que eu acho que aí não é ciência política, mas psicanálise, é mais Freud do que Marx, né, que talvez ajude. E isso foi uma outra questão que eu levantei também no meu blog, no texto sobre esse episódio da Kirchner e do telemarketing. É um dado interessante, né? Como que os homens muitas vezes projetam essa questão. Será que a mulher dá conta? E eu também comecei a pensar, todos nós empiricamente aqui temos na família exemplos, né? Será que a mulher dá conta? O curioso é que o homem que parece que não dá conta nas relações pessoais, né? Todo mundo conhece aqui. Desde gente jovem que se separa e não consegue ficar separado, o homem casa logo depois.
Ou casos ainda, às vezes até tristes, né? O sujeito viveu a vida inteira com a mulher morre, o sujeito não dura 6 meses, porque não aguenta. Então, esse será que não dá conta? Eu até pensei, será que não é uma projeção da própria fragilidade de alguns homens, da maioria talvez, né? De que sentem que não vão dar conta sem a mulher, mas projetam para ela, né? Acho que ela não dá conta. E aí, eu não sou psicanalista, mas acho que rende bastante nessa área da mentalidade e da psicanálise, né? Eu sou de uma família de muitos homens, curiosamente, assim. Eu tenho 3 filhos homens, meu irmão tem 2 filhos meninos também, e eu tenho uma sobrinha, né? Quando a Dilma ganhou a eleição, eu fiquei pensando muito na minha sobrinha, que é pequenininha, tem 4 anos, nesses aspectos simbólicos, nessas coisas da avó que não ia no médico se não fosse homem, e escrevi sobre isso também. Eu fico imaginando uma menina de 4, 5 anos que já cresça, a chefe do meu país é uma mulher. Quer dizer, não vai precisar explicar muita coisa para ela. Quer dizer, essa questão de que a mulher também pode, na geração dela isso não vai fazer o menor sentido, né? Então eu acho que a experiência prática, eu torço para que isso aconteça, para que a minha sobrinha tenha essa experiência. E, por outro lado, eu torço também para que os meus filhos, né, os meus meninos, né, cresçam lidando com isso com normalidade. Para a minha geração ainda não é normal, né? Assim, a gente ainda tem dificuldade de lidar com isso, falando muito sinceramente. Isso é muito recente, né, essa ascensão das mulheres. A gente até estava comentando com a Laura aqui, que foi minha chefe, aliás. Ela foi minha chefe na Folha de São Paulo. Como tem mulher jornalista, mas como tem poucas chefes de redação jornalistas ainda, né? Os salários também, eu imagino que haja uma diferença enorme. Mas esse passo de eleger uma mulher, apesar dessas questões que foram lançadas na campanha, quer dizer, o Serra, a campanha adversária, não só o Serra pessoalmente, a campanha adversária lançou essa dúvida no ar e o Brasil não deu muita bola para essa dúvida, passou adiante. Isso também é uma vitória para ser levada em conta, né? Eu acho que uma constatação que a gente tem que fazer. Mas eu torço para que no futuro a minha sobrinha não tenha nenhuma questão sobre se vai no médico homem ou mulher, que isso não seja uma questão em aberto, e que os meus filhos, quando fiquem velhinhos, se precisarem se virar sozinhos, saibam se virar sozinhos, né? Porque o homem acho que precisa aprender na área privada, né? Na área da família, quer dizer, ele costuma não dar conta na área da família, e as mulheres superarem, inclusive dentro delas mesmas, essa questão de que talvez elas não deem conta, que isso está introjetado, eu vejo, em muitas mulheres. A gente vê isso na prática, não preciso dizer isso para vocês aqui que são militantes dessa área, mas é uma constatação que se faz, inclusive, profissionalmente, né? Colegas jornalistas que escrevem muito bem, são ótimas, e às vezes chegam e escutam, você acha que está bom isso aqui que eu fiz? Eu acho que está, mas eu acho que tem a ver com essa condição ainda da mulher, às vezes não se sente firme o suficiente na esfera pública para fazer esse enfrentamento. Acho que isso está desaparecendo aos poucos. Não tem um acúmulo teórico nessa área, então espero que tenha colaborado com esses exemplos simples que eu trouxe aí para o debate e com uma visão do homem, né, que está aqui do outro lado, está acompanhando, às vezes perplexo, né? Você estava dizendo sobre a masculinidade que está ameaçada, e acho que ela tem que ser reinventada também, em muitos sentidos, né? Porque as mudanças que as mulheres trouxeram obrigam os homens a se reinventarem. E a gente, às vezes, pela educação que teve, também está no meio do caminho, às vezes sem saber direito como agir. Às vezes é algoz, às vezes na maioria das vezes é algoz, né? Nos casos de agressão. Mas nas relações mais normais, entre aspas, o homem também está tentando se reinventar nessa relação com a mulher. E acho que isso se dá tanto... Eu acho que é importante a gente fazer essa discussão, tanto política como na vida privada, na vida da família. As duas coisas acabam se aproximando muito. Então era isso. Obrigado pela possibilidade de estar aqui.